Eu sei que é vendido muito no mercado, provavelmente você já deve ter ouvido falar do brand, como se fosse só o logo, né? O logo da tua marca, a identidade visual. Isso também é brand, mas não é só brand. Hello, hello, sejam muito bem-vindos ao Wine com a Mai, o podcast a gente pega a nossa tacinha de vinho e tem um bate-papo descontraído. Aqui mais uma vez na vida. Pra começar, né? A Duda tá bebendo um energético, um Monster de alguma coisa que parece chiclete, que ninguém gosta nessa casa, só ela. E eu tô bebendo um licor de doce de leite. Hoje, eu resolvi fazer um episódio um pouco diferente, porque Duda já veio no episódio anterior, né? Falou sobre moda alternativa. Tava com cabelo diferente. Eu falei que eu ia mudar de cabelo. Não é, menina? A Duda, ela consegue. Assim, eu tô pensando em mudar de cabelo, pode ser que o próximo eu já esteja com cabelo diferente, mas enfim. Aí, o que eu pensei hoje? Eu pensei em trazer um assunto um pouco mais técnico, da nossa área mesmo, que é brand, criação de conteúdo, porque tem alguns termos aqui que a gente tá vendo muito na mídia, tá vendo muito enfim, na própria criação de conteúdo, e aí eu pensei, quero falar sobre. Deixa eu ver se eu vou aprender, se eu vou falar a palavra certa, porque eu tava tentando e não tava dando certo. TikTokização das profissões. Que é justamente isso que a gente está vendo muito do profissional, advogado, médico, engenheiro, que for, produzir conteúdo, ter que produzir conteúdo, né, que produzir conteúdo, para que ele seja mais bem visto, para que ele chame mais atenção. Que ele seja notado, né? Para que ele seja notado de alguma forma. Eu ganhei esse licor, né? Gente, ele é muito gostoso. Até hoje Sério. eu nunca provei dele. Provou sim. Você já provou dele? Não me lembro. Antes de eu mudar, você provou dele. É porque devia estar bêbada de outras coisas, não se lembra, mas você já provou. Mas pra gente começar a falar um pouquinho disso aí, Duda, qual que é a sua opinião, assim, em relação a essa questão da tiktokização das profissões? O que você acha? Ah, gente, pra quem não sabe, a Duda é head de conteúdo da ZAL. ZAL é a minha empresa. Aqui a gente é um laboratório criativo. O que significa laboratório criativo, pelo amor de Deus? Eu quis, antes, enfim, provavelmente você já deve ter visto, enfim. Antes a gente tinha a Lumina. A Lumina, ela nasceu da minha trajetória mesmo como empreendedora. Foi o primeiro nome, foi a primeira construção que eu tive, né, como empreendedora. Tipo assim, quero fazer o meu rolê. Foi a Lumina. Só que com o passar do tempo, primeiro, ela mudou muito o conceito. No início a minha ideia era a parte de educação, cursos, enfim, para jovens, adultos, enfim. Depois eu entrei para a área do branding, que foi quando eu realmente me especializei no que eu faço hoje. E o que eu fui entendendo é que ela não estava mais representando quem eu sou, porque tem uma questão, para mim, e isso não precisa ser uma verdade para você, é que eu gosto de pensar na minha marca, pelo que eu vendo, eu sendo a persona. Então, eu solucionando problemas que Mayara gostaria de ter soluções quando começou. E aí, ano passado, eu tomei essa decisão de fazer um rebranding, que a gente pode, se vocês quiserem, fazer um episódio só sobre rebranding, e mudar essa estrutura da minha marca. Como eu não ia conseguir registrar no INPI, enfim, fazer todo o registro de marca, conseguir, eu resolvi também mudar o nome. Então, a gente passou de Lumina para Zal. E aí, dentro desse processo, eu também entendi que eu queria que a gente tivesse muito mais do que como se fosse pouco, né? Mas só branding. Eu queria que tivesse a mais. Então, a gente encaixou esse termo laboratório criativo, justamente para fazer um combo aí de estúdio criativo, agência de publicidade, enfim, juntar tudo isso aí em um combo onde a gente ajuda você a pegar sua marca do zero, só uma ideia, colocar no mundo e te ajudar a produzir conteúdo para ela. Então, é o que a gente faz hoje na Zal. Mas, enfim, eu até esqueci o que eu tava falando. Para começar esse assunto que a gente estava falando TikTokização das profissões, explica um pouco, mais ou menos, já que você já falou aí também, o que é brand,
criação de conteúdo e essas Tá. coisas, plataformas, só para vocês darem uma situada no que a gente vai falar aqui. Tá. Brand é a gestão da marca. Eu sei que é vendido muito no mercado, provavelmente você já deve ter ouvido falar do brand, como se fosse só o logo, né? O logo da tua marca, a identidade visual. Isso também é brand, mas não é só brand. Brand é numa visão de gestão de empresa mesmo. Toda a sua estrutura está desenhada para atingir um objetivo, enfim, para ter um resultado. Eu sou o meu. Como é que fala, gente? Eu não queria falar, mas o meu background é da administração. Eu sou formada em administração. E o que me encantou assim, no branding é que a gente teve dentro da administração três grandes modelos, formas de gerenciar empresas, modelos de gestão de empresas. O primeiro era por vendas. Então, o que significa o modelo por vendas? É quando você abre a porta e vendia. Você pode pensar aí, para fazer um paralelo, em uma cidadezinha aí que tem só uma rua, que vai ter uma mercearia, vai ter um de cada, uma lojinha de roupa, né? Ou que geralmente é mesmo na mercearia. Pensa que é um lugar, é uma estrutura que é antiga. Existem ainda em algumas cidades, alguns bem poucos nichos, que você abre a porta e você vende. O segundo ponto, o segundo momento aí desses modelos de gestão, e aí é bom a gente lembrar de abrir a porta a vender, significa que o que você tiver lá dentro, se tem só a marca de arroz, se tem só a marca de feijão, se tem só uma opção, uma cor de carro, vai ser vendido, porque abriu a porta vendeu. Não tem outra opção para a pessoa ir lá buscar em outro lugar. Não, é só abrir a porta e vender. Então, a gente tem esse modelo em pequenas cidades, bem pequenas cidades, e alguns pouquíssimos nichos aí que ainda é possível, mas isso é um modelo bem antigo. Depois a gente foi passando até a ideia da globalização, e aí eu já tô falando, infelizmente ou infelizmente, é muito importante fazer um paralelo que isso aconteceu primeiro nos Estados Unidos para depois irem para outros países, então a gente tem um modelo de gestão por marketing que apareceu lá primeiro também, que foi, as pessoas começaram a perceber, os empresários começaram a perceber que simplesmente abrir as portas não era sinônimo de vender. Então, o que a gente precisa entender? Então, eles foram entender o cliente, foram entender o público-alvo, né, o mercado, e aí a gente pode fazer um paralelo de que coloca um banner, um outdoor aí e você vende. Ser visto é o suficiente para vender. Esse é o segundo modelo de gestão, que é a gestão por marketing. Então, se fazia algumas campanhas, se entendia um pouquinho do nosso cliente, mas era o suficiente para vender. O que acontece é que hoje é uma coisa que a gente ouve muito, mercado saturado. A gente tem muita gente fazendo muita coisa. Então, simplesmente abrir as portas não é suficiente, simplesmente fazer propaganda, fazer anúncio, então fazendo um paralelo até para o próprio digital, fazer anúncio não é suficiente. Não é garantia de que você vai vender. Porque tem várias pessoas fazendo anúncio do mesmo produto que você, literalmente o mesmo produto que você. Então, qual que é o seu diferencial? E é bom fazer um paralelo de que, desculpa, se a gente tem aí uma globalização que facilita que os produtos, que a obra, não é obra-prima, que o insumo daquele produto, a matéria-prima, que é insumo daquele produto é muito parecido em valor, você também não tem um diferencial competitivo de valor. Porque eu tô falando de indústria mesmo, tipo, para fazer uma taça, o vidro, ou o cristal, qual que é o valor desse material? Quanto que vai ser gasto para chegar numa taça, enfim. E aí, em relação a serviço, a gente tem algumas categorias têm uma diferenciação, tem um mínimo, né, um piso, enfim, que pode ser cobrado e tal. Então a gente tem muita gente fazendo muita coisa e a gente tem muita gente com valores parecidos, né, valores em preço que eu tô falando. E aí foi se entendendo que não era suficiente para você vender. Então o que passou a ser necessário? A gente fazer a gestão por brand, que é quando a gente passa não só a entender que é o nosso cliente, que já era a versão anterior, mas entender que os valores da sua marca vão se conectar com o valor daquele cliente. E a partir disso é que acontece a venda. Então, no podcast anterior, a Duda falou um pouquinho sobre como ela gosta de consumir, que geralmente é brechó e tal. Fazendo um paralelo na minha vida, eu sou vegetariana. Geralmente eu vou procurar, para começo de conversa,
produtos, não só maquiagem, mas produtos mesmo que sejam livres de testes, que não tenham insumos de animais nesse produto. Então, já começa aí. Se eu ver, por exemplo, uma empresa que está indo junto comigo nessa ideia de diminuir lixo, que está nessa ideia mais ecológica, que passou, fez a migração ou que já nasceu sem usar insumos animais, enfim, que não testa, que tem essa preocupação, que tem um retorno para a sociedade, versus uma outra empresa que vende a mesma coisa, que vende os mesmos produtos, que tem um design parecido, enfim, mas que ela não está usando não tem esses preceitos, não tem esses valores, não tem essas bandeiras, eu vou preferir comprar da marca A, mesmo que seja mais caro. E aí um bom exemplo é a Regressa. Ano passado a Duda até me deu uma bolsa da Regressa. É uma marca incrível, é uma marca que é onde ela pega, eu não vou lembrar o nome da dona, mas ela pega produtos que já seriam lixo, então Era pneu, bolsa, né? pneu, a câmera do pneu, guarda-chuva, enfim, e aí faz bolsa, se eu não me engano ela já tem bolsas, eu tenho bolsa cinto, mas ela faz buckets, ela faz outras coisas também, procura também, é uma marca incrível. É um produto que, se você for fazer uma comparação, não com o couro, porque o couro, por exemplo, eu tenho o cinto da Regressa, cara, é um cinto que parece de couro, visualmente parece de couro, é um cinto que eu comprei, ele deve ter quase um ano, ele não teve nenhum desgaste. Então, se você for pro couro ecológico, por exemplo, que é plástico, enfim, que tem aquele desgaste que ele começa a rasgar, não tem. E, cara, é um cinto que aí ela até ensina como que você pode aumentar a vida útil, mas sinceramente eu acho que eu vou ter pro resto da vida. A bolsa, cara, é uma bolsa que eu literalmente uso todo dia. Que ela foi feita, eu não vou lembrar, não, pode ser que eu erre aqui, mas eu acho que foi de colchão inflável, acho que a estrutura dela é colchão inflável. Por dentro, eu não sei se é também colchão inflável, mas eu acho que tem um forro de guarda-chuva, talvez, enfim. É uma bolsa incrível, é a trash bag enfim, da coleção dela. E é uma marca que eu paguei um pouco mais caro comparado com um produto que eu compraria talvez em uma loja aqui perto. É um produto um pouco mais caro, mas que carrega, cara, muita coisa dentro. Ele carrega muitos atributos que são importantes para mim. Os valores, aí, né? Os valores. E aí é bom a gente lembrar que os meus valores podem não ser os seus valores. E pode não ser os seus valores. Então, é esse que é o ponto que diferencia, essa diferenciação de mercado. Porque, assim, no marketing, a gente já falava de diferenciação de mercado. A gente já falava que era importante você entender o seu cliente. Mas a gente está falando aqui de diferenciação de valores como pessoa. E aí reforça a ideia de que pessoas se conectam com pessoas. Porque uma marca é um CNPJ, é um papel ali. Ela não tem valor. Valor, né? Vocês estão entendendo. O que vai atribuir esse valor a uma marca é o universo de marca que ela vai construir. Então vai estar junto. Lembra que eu falei que identidade visual é branding então, também? Então a gente vai ter identidade visual que vai corroborar com isso que a gente está construindo. A gente vai ter valores de marcas, a gente vai ter esse público, essa persona construída focando nessa ideia, bandeiras, propósito, posicionamento de marca, tudo isso vai ser construído de uma forma que as pessoas que vão olhar vão falar assim, caralho, essa marca é muito, eu quero muito, eu parcelo se não tiver dinheiro. Eu não compro ainda, vou só ser fã. É aí que a gente tem os fãs da marca. Então, eu tenho marcas hoje que a gente pode não ter poder aquisitivo para comprar, mas a gente é fã, porque ela representa muito mais do que só ser só uma marca. E entra também nesse ponto que eu tô olhando aqui para ver se a gravação tá dando bom. Ai, Jesus, eu tô com medo de não tá dando bom. Tá dando bom demais. Enfim. E aí a gente entra também num ponto onde o que é qualidade para mim pode não ser o que é qualidade para você. Porque a qualidade, aí voltando na questão da matéria-prima, ela passou a ser muito parecida. A gente, óbvio, uma seda vai ter uma qualidade diferente de um cetim. Gente, não faço ideia, mas eu imagino que sim. Que são valores diferentes. O insumo tem um valor diferente. Mas, cara, se eu comprar de duas empresas que ambas vendam seda, o custo é muito parecido. O custo dessa produção.
Então, o que que vai diferenciar eu comprar de Y, X ou Y? É esse diferencial que a marca vai construir em relação ao universo dela. E aí, qualidade passa a ser um atributo que você precisa colocar dentro da caixa, no sentido de que qualidade, para mim, é eu ter um produto que não vai. Que vai ser. Que, cara, vai durar muito tempo, que vai funcionar com as minhas roupas. E para outra pessoa, qualidade pode ser que ele vai usar 2 vezes, comprou ali numa fast fashion, usou 2 vezes, já, mas ele usou muito bem 2 vezes. Enquanto para mim é um produto que vai durar anos, décadas, o que for. Então, todo esse universo é o que representa branding. E eu demorei, sei lá, muito tempo para explicar. É uma coisa muito grande. Quando a gente fala de branding, a gente também está falando que, eu preciso ter eu preciso ser o garoto de propaganda da minha marca. Não, a gente tem um grande exemplo, a Magazine Luiza. Que tem a Magalu. Magalu, sim. Que ali você vê, poxa, inclusive com o que aconteceu no Big Brother, né, com a expulsão daqueles 2 caras, eu não vou falar pra não ter, não sei se vai cortar o vídeo, não sei que termos eu posso usar, mas eles pegaram ela, colocando uma faixa, falando que, né, segurando, falando que não concorda, enfim. Então, assim, ali, em momento nenhum, quer dizer, quando você vê o post, a primeira coisa que você se lembra é que a empresa está se posicionando, a empresa tem uma voz, você quase que ouve a voz da empresa falando, quando na verdade é um avatar, né, um avatar daquela empresa, uma representação do que foi esse entendido que aquela marca representava. E aí, a gente também tem um ponto de que, se você quer vender um valor que você não tem, quem é você então? Que vazio é esse? E se você simplesmente pegou uma marca e copiou, pior ainda, porque o valor ele precisa ser verdadeiro. Quando a gente fala de valores, eles são inegociáveis. Pra gente, um valor inegociável, pra mim, e que é meu e que passou a ser para a empresa, é a questão da saúde mental. Eu tive um burnout, eu entendi o que aquilo ali representava na minha vida, eu entendi como isso influenciava a vida de outras pessoas e como a gente tem várias outras questões, inclusive que foram potencializadas pela pandemia, pelo home office, que faz com que as pessoas tenham inclusive mais problemas em relação à saúde mental, as próprias redes sociais. Então eu não posso construir um produto dentro da minha empresa que não esteja de acordo com isso. Eu não posso ter uma colaboradora na minha empresa que, poxa, eu tô vendo que a menina tá penando. E eu simplesmente vou fingir demência e falar, vai fazer o seu trabalho, porque é o que eu preciso. Você precisa trabalhar 8 horas, sendo que você tá doente, sendo que você não tá conseguindo. Ou com o meu próprio cliente. Existe uma diferença, e eu acho que é muito comparado aí com a educação, talvez. Eu não tenho filhos, mas eu imagino que seja parecido nesse lado, de que eu entendo que quando eu tô ajudando meu cliente a construir empresa, eu tô tocando em dores dele, gatilhos internos dele, pessoais. E aí eu vou lá e meto bronca simplesmente porque para falar que eu preciso cumprir um prazo de contrato, que ele não tá ainda bem para tocar naquele assunto. Então, isso também, para mim, entra saúde mental. Então, é um universo, de novo, o brand ele é um universo inteiro, é gerenciar toda a sua empresa, o seu financeiro, o que você pode fazer pelo seu colaborador. E é muito importante, né? Porque o seu colaborador é o seu primeiro cliente. Se ele não acredita em você como empresa, como marca, se ele está vendo que os seus valores não estão, sei lá, imprimiu valores e colocou na parede. Mas aqueles valores ali, ele sabe que você não tá usando nada. E você acha mesmo que ele vai vender isso para outra pessoa de fora? Você acha mesmo que o seu marketing vai conseguir transmitir isso nas redes sociais? Não vai. Porque isso aí é tudo mentira. Então, esse universo inteiro. Eu acho que. Eu não lembro se você pediu para eu falar de mais alguma coisa. Não, e as redes sociais, elas entram como um ponto de contato do seu cliente com você, que também precisa ter esses atributos de marca. Então, a forma que você fala, a forma que você posta, como você grava o seu vídeo, como você escreve, né? Isso tudo. E aí, outros pontos de contato: site, telefone, WhatsApp, todos os pontos onde o seu cliente, seu possível cliente, entra em contato com você. E a rede social é um elemento disso. Então, eu acho que quando a gente fala de TikTokização, falei certo, das profissões,
É se lembrar que antes de você olhar na ponta, você precisa entender que a sua estrutura como marca, seu universo de marca tem que estar muito bem construído. Porque senão a pessoa vê lá na ponta, você, um advogado fazendo dancinha, ele não vai entender. Pode ser que tá dentro ali do seu universo, eu não sei. Mas você precisa ter uma estrutura muito bem criada ao invés de ficar copiando. Ah, fulaninho tá fazendo essa trend, eu vou fazer. Pode, não pode? Tá dentro do seu universo de marca, você precisa levar isso em consideração antes de sair dançando e rebolando a bunda em rede social. Ou até mesmo, eu tenho que usar roupa tal, eu tenho que usar roupa tal. Não, você tem que entender o que o seu universo de marca pede. Eu acho bem legal, e quando a gente falou no seu podcast sobre moda alternativa, se reforçar o ponto de que cara, eu não posso ir em um outro valor meu, que é a diversidade. A diversidade, cara, e quando a gente fala de valor de marca, não é, eu não tô, diversidade, vou pegar um cabelo colorido e colocar lá dentro. Diversidade, eu vou colocar uma pessoa LGBT não. Isso é cota. Isso não é diversidade. Pegar um preto, um LGBT, uma mulher, uma mãe solo, enfim, isso é cota. Colocar ele dentro da sua estrutura e mostrar que ele faz parte daquela estrutura, aí você está tratando de diversidade. Aí é um outro elemento muito importante. E assim, a Duda, por exemplo, é minha irmã, ela trabalha. Sim, ela trabalha. O primeiro porque ela era muito próxima de mim, ela é minha irmã, vi que ela tinha muitas qualidades na questão na criação de conteúdo que eu achei que ia ser super importante. Outro ponto. Vale transporte. Mora na minha rua. Não pago vale transporte. Um elemento importantíssimo. Então, assim, eu fui fazendo essas peneiras. Meu Deus. Não, aí também vale alimentação, que no caso eu já como da comida dela. Aí ela já não precisa se preocupar com vale alimentação. Meu Deus, depois eu vou olhar. Gente, é brincadeira, né? Assim, não é brincadeira em relação ao vale transporte. Eu não pago, porque ela mora na rua, ela vem andando. Mas, enfim, quando eu quis que ela... Porque você trabalhou um tempo comigo, não é? Tipo, foi uma época que a empresa mal rendia, então não tinha como pagar. Agora sim, funcionária... Trabalhei fora, aprendi várias coisas e voltei. E aí, cara, eu não tinha como trazer ela, levando em consideração esses valores que eu já tenho como marca, e chegar pra ela e falar assim: você não vai poder ser alternativa dentro da minha empresa. Não é pra cabelo colorido. Isso. Eu acho que assim, claro que, inclusive é uma coisa que você mesma sabe. A gente tem alguns momentos onde você não vai poder estar montada. Sim. Inclusive como você estava no último episódio. Sim. Tem momento que não cabe. Mas, por exemplo, assim, cara, se eu chego num cliente, você vai fazer uma reunião, você tá desse jeito, o cliente não gostou, e aí quando eu falo não gostou, cara, você pode não gostar, inclusive, de como eu falo. Você não gostou? Agora, se você chega e fala, eu não quero trabalhar com essa empresa porque eu preferiria que elas usassem terno, esse não é o meu cliente. Esse aí não é o meu cliente. Dentro da estrutura que eu desenhei, o meu cliente, ele tem não só, você não coloca só idade, você não coloca só localização, esses dados geográficos aí do seu cliente. Você também vai colocar coisas que são importantes para ele e que são importantes, né? Por que são importantes para você? E pra mim, como que eu vou chegar e falar assim, agora aliso o cabelo, porque cabelo black, cabelo colorido, não são profissionais. Quem disse que não é profissional? A gente sabe, tem várias pesquisas que vão reforçando que não é profissional. Mas eu quero que fique cada vez seja um ambiente cada vez mais seguro para que as pessoas entendam que elas vão poder usar o cabelo delas natural. Meu colega, o cabelo dela vai alisar porque só cabelo liso que é profissional. Isso não existe. Então, teve isso quando a Duda veio. É uma coisa que eu assusto. Não, vou mentir. O dia que ela chegou aqui com a sobrancelha descolorida, eu falei, misericórdia. Mas o misericórdia, tô acostumada com a sobrancelha dela do jeito que sempre foi. E aí ela chegou aqui sem sobrancelha, praticamente, né? Porque, E aí, inclusive, agora, por exemplo, você com cabelo rosa, você tá parecendo que tá mais branca, né? Você reparou? Reparei. Você parece que tá mais branca do que você é, assim. É meio
É porque o rosa, ele dá um. O rosa tem a impressão que ele puxa toda a cor do meu rosto, entendeu? E aí ele fica pra ele. Mas eu gostei, eu realmente Eu gostei. também. Não vou pintar meu cabelo de rosa, não, o que eu tô querendo fazer não vai ser uma coisa tão assim, mas eu também não tenho o fogo, né, de querer mudar, enfim, esse que são esses pontos importantes aí, meia hora só pra explicar esse início. Mas, Duda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua opinião sobre esse termo, a tiktokização das profissões. O que tu acha, assim? Então, o TikTok de início, ele vem como uma ferramenta que as pessoas viam só, tipo assim, só quem quer postar dancinha, principalmente no início da quarentena, que ele bombou, só quem quer postar dancinha, só vai ver isso e aquilo. E eu acho que hoje o TikTok, na verdade, eu aprendi isso muito com a Dai, que você deve e pode usar todas as redes sociais ao seu favor. Então eu acho de verdade que o TikTok, não só o TikTok, como todas as outras redes sociais, elas são para todo mundo. Uhum. Então, qual for a sua profissão, qual é o seu nicho, eu acho que sim, cabe você ir para as redes sociais. Até porque o TikTok, ele nasceu para ser uma plataforma de ensino, gente. Tipo assim, trazia... Eu sei que ele acabou sendo popularizado com a dança, como a Duda falou, mas ele sempre coube muito mais, e o algoritmo, inclusive, reforça isso, principalmente lá no início, de você ensinar algo lá dentro. Então, essa parte é importante. Eu acho que o que cabe é, tipo assim, você entender, e eu acho que isso, como head de conteúdo da ZAL, eu acho que eu consigo ver isso, que o que cabe é como você vai usar essa ferramenta. Porque, por exemplo, nós temos uma cliente que é advogada. A gente tem um cliente, vamos supor que a gente tenha um outro cliente completamente de outro nicho. A gente tem um motel, a gente Um tem motel, cliente isso, que é ótimo exemplo. A gente tem um motel e a gente tem uma advogada. Eles dois vão entrar no TikTok e nas redes sociais da mesma forma? Não, não tem como, não tem como. Cabe à advogada colocar sei lá, uma música trend aí que tá um funkzão e fazer apontando assim, no meio do... Não cabe, você tem que entender as coisas. Porque não adianta você ir nesse fogo de querer entrar nas redes sociais, eu quero espalhar a minha palavra, eu quero que as pessoas vejam, eu quero ser notada, e você ser notada de uma forma ruim. Então aí você tem que pensar nisso também, tem que ver o que encaixa. E também tem a questão da ética, né? Por exemplo, um psicólogo não pode chegar lá e fazer uma caixinha de perguntas falando quais são. Eu já vi, inclusive, eu achei super necessário, tipo, um caso e expor um caso de um paciente, entendeu? Não cabe. Exatamente. Como é que você vai entrar nas redes sociais? Então eu, Duda, acho de verdade que as redes sociais, elas são para todo mundo. O que vai mudar é a forma como você vai entrar nelas. Em cada profissão aí, cada nicho, sei lá, clínica, empreendimento é de uma forma, é completamente diferente. E eu acho que também a questão, voltando, eu sempre puxo de novo o gancho pro branding, porque isso tá dentro do seu brand. Quando você constrói isso de uma forma bem feita, você vai falar assim, como é que vai ser minha produção de conteúdo? Legal. Como que meu público vai querer me ouvir? Legal. Eu vou usar anúncio para aumentar dar esse start, ou não, eu vou fazer no orgânico. Tá construído na sua estratégia. Isso é estratégia. E aí, a gente sabe que tem, principalmente aí, influenciadores, criadores de conteúdo que acabaram, inclusive sem estratégia, viralizaram e aí cresceram e tudo mais, eu sei. Mas se você for parar pra pensar... Não, mas até quem viraliza, pra se manter viralizado, precisa de estratégia. Isso é verdade. E também a questão de que, primeiro, você não é todo mundo. E segundo, de que é muito mais fácil você crescer de forma... na verdade, não é nem mais fácil. O correto é você crescer de uma forma constante. E essa constância vai te viralizar. E não o contrário. Você viralizou por causa de um vídeo específico. E aí não foi estratégico, não foi pro seu público. E aí você perdeu viralizou de forma completamente errada. Sim. Então a gente tem vários reforços em relação a isso. O que eu não gosto dentro dessa ideia de tiktokização das profissões, e aí eu tô falando não só do TikTok, mas de todas as redes sociais, das pessoas acharem que um advogado que tem 100 mil seguidores é melhor do que um advogado que tem 2. E isso eu não gosto. Eu acho assim, eu acho importante todo mundo estar na internet, dentro no que lhe cabe, então, sei lá, botar no LinkedIn, o motel vai estar no LinkedIn? Não, gente, não faz sentido. Mas um advogado cabe. Um estrategista de marca cabe, um representante comercial, enfim, vários modelos de empresa cabem ali no LinkedIn.
Então, é importante você entender onde você vai estar de novo, de forma estratégica. Agora, eu valorar uma pessoa levando como ponto, né, como o ponto principal, o quantos seguidores ela tem, eu não gosto. Isso aí eu não gosto. Porque eu acho que, assim, primeiro, tem a questão da viralização, que ela pode acontecer para um, pode não acontecer para outro, e aí, enfim. Tem um outro ponto de que dá para comprar seguidor. Seguidores, sim. Dá pra comprar seguidor, dá pra comprar visualização, dá pra comprar tudo. Então, são 100 mil de verdade? Acho que não. Ou o quanto que essa pessoa teve pra investir em tráfego pra chegar num ponto onde ela tem X mil seguidores. Não, e você vê que com tudo isso que você tá falando, virou uma concorrência completamente desleal, inclusive, entre os profissionais. Porque hoje em dia o profissional é até um dos pontos, assim, que eu tava pesquisando e que eu vi que, meu Deus, concordei 100%. Hoje em dia o profissional não cabe a ele só ser profissional e um bom profissional na sua área. Ele tem que saber de marketing, ele tem que ter um roteiro, ele tem que saber usar as redes sociais. Então, tipo assim, virou uma concorrência. Às vezes aquele cara que tá ali no final da sua rua pode ser um advogado muito melhor do que esse que tem 100 mil seguidores no Instagram. Entendeu? Então, tem que ter esse cuidado também. É bom se projetar nas redes sociais, é bom. Hoje em dia é praticamente fundamental se você quer ter algo, se você quer ter sucesso. Não tem como a gente correr disso, de fato. Mas, que nem você tá falando, esse negócio de valorizar apenas pelas redes sociais, realmente não tem como, não tem espaço, não façam isso. E isso é para qualquer empreendimento, qualquer área. Exatamente. Aí o ponto que é legal a gente levar em consideração é, se você vai estar nas redes sociais, que seja de verdade. E outro ponto, principalmente falando de profissionais liberais e que tem essa relação personalíssima com o seu cliente, então advogado, médico, contador, leve em consideração que não existe mais isso de perfil pessoal e profissional. Porque assim, você é você. E aí o Brain reforça isso de novo, você é você. Pode ter elementos, não há dúvida. Ela tá montada, e quando ela tá montada, ela tá. Beleza, foi pra uma festa. Numa reunião ela não vai estar montada. Mas é a Duda. Sim, E aí o que ela posta reforça essa marca criada. Porque na verdade, quando a gente tá falando de marca, e aí brand, né, é marca. Brand é marca e branding com ING no final é gestão desta marca. Quando a gente fala de marca pessoal, ela já existe. Eu já sou eu. Agora, quais são os valores que eu tenho, que eu quero mostrar para as pessoas? São esses. E quais pontos de contato que eu tenho com as pessoas? São esses. Na marca empresarial, a gente acaba construindo, até por uma questão de levando em consideração a pesquisa de mercado, tem tudo, mas em muitos casos acaba vindo muitos dos valores dos próprios donos. E aí, quando você pega, mas eu vou dividir meu perfil pessoal e profissional, eu particularmente não gosto, eu acho que todo perfil é profissional. Não profissional porque você está fazendo conteúdo de venda, mas profissional no sentido de que você é uma marca. E aí, por exemplo, agora eu e o Fê, meu marido, a gente está se reconectando com amigos, tanto os meus quanto deles do passado, então a gente está fazendo umas coisas bem legais, a gente está fazendo networking. Cara, isso só tá acontecendo porque no passado foram pessoas que a gente conversava, que a gente bebia junto, que a gente teve algum tipo de conexão. E essas pessoas não aceitariam a gente nesse meio se não achasse que a gente verdadeiro, ético. Se não tivesse conexão de valores. Então, você é você. Você pode mudar, pode e deve, caso você queira. Mas essa diferença, querer diferenciar quem você é no privado, que seria no final de semana, quem você é no seu dia a dia de trabalho, eu não acho tão legal. É porque as pessoas têm ainda aquela visão, e eu vejo muito ainda uma coisa que me preocupa até com a minha marca. Assim, que eu vejo. Eu fico pensando, nossa, se eu postar que eu bebi e tava lá com uma cervejinha no final de semana. Será que aquele cliente da Zal que me segue, o que ele vai pensar? Então as pessoas ainda têm um pouco disso. E tem um post que viraliza de tempos em tempos, que é minha diversão não anula a minha competência, alguma coisa assim. E eu acho que isso é exatamente isso. Então eu entendo que as pessoas têm esse medo de entrar para as redes sociais, dar as caras e entrar dessa forma que você está falando, sem ficar separando perfil pessoal e perfil profissional. Eu entendo o medo que as pessoas têm,
Eu realmente entendo, porque eu também tenho esse medo. Às vezes eu fico, cara, eu sou muito eu mesma. Será que eu mesma tá agradando? Porque eu não vou fingir. Eu não vou fingir ser alguém nas redes sociais. Os vídeos que eu gravo sou eu purinha. Se a pessoa vai gostar ou não, aí é dela. Mas eu entendo esse medo que as pessoas têm. Às vezes pessoas que são muito conservadoras, ela tem esse negócio de não querer entrar nas redes sociais e como é que eu vou fazer e tudo mais. Aí é que você precisa, não é fazendo propaganda, mas aí é que é bom você, sabe, você precisa da gente. Você Você precisa de, contrata. você precisa de uma gestão para você entender como é que você vai funcionar. Porque tudo, gente, não pensa só com o lado ruim, as redes sociais, elas fazem isso, ela vicia, eu vou ficar escravo. Não é assim, gente, não é assim que funciona. Produzir conteúdo, eu falo porque eu produzo conteúdo e ainda produzo conteúdo para os clientes. Produzo conteúdo para mim e para os clientes. Produção de conteúdo não é você ser escravo. Não é. É apenas você mostrar ali. E eu acho que a Thaís é um ótimo exemplo disso. Ótimo Eu também exemplo. acho. Ela vai vir aqui no podcast, tá? Sim, Gente, é ela é assim, um ótimo exemplo que a gente tem de como produzir conteúdo diariamente para as redes sociais, sem se tornar algo forçado, sem virar escrava, entendeu? Mas fazendo elevar a marca dela. Porque se você entra no perfil da Thaís, ele é lindo. Ele só eleva a marca dela, dá vontade de trabalhar com ela. E ela é uma advogada. Ela não é uma influencer, ela é uma advogada. Então vamos trabalhar um pouco mais aí esse ponto de aceitação, porque realmente tem várias outras vertentes. Não é só aquilo de, eu vou pegar aqui o tempo todo, vou ter que ficar mostrando no story que eu tô fazendo. Calma, não é assim. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu pergunto quando a gente vai fazer mentoria, para início, né, colocar essa marca no mundo, é o que você está disposto a mostrar. Porque, assim, eu não gosto, e eu não acho saudável, e eu não acho correto, e eu não acho que precisa você mostrar tudo para você ter resultado. Até, eu acho que, assim, o que você está disposto a mostrar, mostre. Então, minha irmã, beleza, meu cachorro, meu marido, beleza. Mas, inclusive, levando em consideração que a sua linha editorial provavelmente vai ser do seu trabalho. Então, fazendo, inclusive, esse paralelo com a Thaís, ela é casada, enfim, tem bichinhos, enfim, não, tem pets. E aí ela mostra um pouquinho disso, aí mostra, final de semana passei com a família, mas tem a produção de conteúdo dela, tem focando no público-alvo dela. Isso a faz mais humana, porque também essa outra questão. O brand, ele é tão importante e ele leva tanto em consideração, e é tão importante você fazer, porque, na verdade, ninguém gosta do perfeito. O perfeito não existe. Ai, nossa, minha casa é um caos, tem pelo ali de cachorro, porque eu tenho 2 cachorros. É isso, a minha casa é isso. E aí, quando você vê a outra pessoa postando uma coisa perfeita, a primeira coisa que você faz é questionar se aquilo ali tá sendo verdade, ou se aquilo ali é mentira. E em muitos casos que a gente sabe muito bem que, infelizmente, esse lado negativo da internet é que a pessoa posta algo perfeito, posta um relacionamento incrível, posta não sei o que, não é nada disso. Porque acha que aquilo ali é o que vai viralizar, o que vai dar like. E assim, uma coisa que eu falo muito, eu vejo, e assim, eu já li um pouco sobre e tal, mas eu vejo uma clara diferença entre um influenciador e um criador de conteúdo. Não estou... Abre sobre isso. Vamos fazer um corte só sobre isso. Não estou denegrindo a imagem de nenhum dos dois. Eu acho que cada um os dois são profissão, e os dois trazem as redes sociais como o ponto-chave, né, o carro-chefe da marca deles, mas o influenciador eu vejo muito numa comparação da celebridade que a gente tinha de antigamente. Então a gente via na revista, a gente via na novela, nos filmes e tal, nessa ideia de distanciamento, muitas vezes financeiro, pelo estilo de vida e tudo mais, pela indústria que estava, mas que ela não tem, a marca não tem uma criação de conteúdo voltada a ajudar outros. Essa é a minha vida. Não, é porque é aquele negócio assim que eu vejo. O perfeito, ele enche seus olhos. Você quer acompanhar o perfeito? Sim, a gente quer acompanhar o perfeito, porque a gente fica, meu Deus, olha que incrível. Nossa, olha onde essa pessoa tá hoje nesse país, olha sei lá o quê. Mas o humano, ele atrai. Tipo assim, eu vejo, por exemplo, que se eu posto um vídeo do meu jeito, na verdade eu percebi muito isso comigo, com a minha marca, eu postando um vídeo do meu jeito, falando do meu jeito e falando as minhas coisas, eu vi que as pessoas concordam comigo, eu me aproximei delas e criei uma comunidade. Então, vamos supor, se eu for criar hoje, talvez não tanto porque eu não sou famosa ainda, mas se eu criar hoje uma tinta de cabelo,
É muito mais fácil eu vender a minha tinta de cabelo para essa comunidade do que a pessoa que tá ali postando a vida, tipo, sabe? Então, eu acho que é um pouco dessa diferença que você tá Tem isso. falando. O influenciador. Existem criadores de conteúdo que são influenciadores. Mas, na minha opinião, não existe o contrário. Uhum. Justamente nessa visão, o influenciador, ele tem mais a ideia de que essa é a minha vida, venha participar dela. Então, você acompanha o dia a dia dele, que a gente tem vários nomes aí na indústria que reforçam isso. Não significa que é uma pessoa ruim. Não significa que tá errado, só significa que são diferentes. Já o criador de conteúdo, ele tem uma marca que é totalmente vinculada a essa criação de conteúdo, que é totalmente vinculada a solucionar um problema de alguém. Seja ele, você falando, por exemplo, a Isa, que veio aqui no primeiro episódio, seja a gente falando sobre beleza negra, sobre, enfim, cabelo e tudo isso, mas ela cria conteúdo, ela ajuda um nicho, né, sobre isso, sobre esses elementos. E aí, também ela influencia sim, porque a partir do momento que ela começa a produzir um conteúdo falando, olha essa finalização que eu faço. Eu uso essa escova. Eu já testei essa e não funciona no meu cabelo. Não, e você influencia muito melhor se você já tem uma comunidade com a humanização que você criou. Isso, exatamente. Isso eu vejo assim claramente. Porque, inclusive, a gente viu muito, por exemplo, tanto que a internet ajudou a trazer para o mercado produtos, por exemplo, de cabelo. Para cabelo crescer, enrolado. Sim. A gente não tinha. Agradeço a todas as blogueiras que lá em 2000 e sei lá quanto fizeram vários vídeos no YouTube fazendo resenhas de produtos e ensinando a finalizar. Eu agradeço muito, vocês foram fundamentais para a minha relação com o meu cabelo. Eu também. Eu passei a transição alisava, passei pela transição capilar e tudo mais. Reforçada por isso, assim, por ver, não, meu cabelo é bonito sim, eu só não sabia cuidar. Ou, meu cabelo é bonito sim. Tô nem aí, se você não achou bonito, eu tô achando. Então, pra mim, existe essa diferença, que o influenciador, ele tem essa é a minha vida, acompanhe. E o criador de conteúdo cara, olha, isso aqui hoje eu vou fazer a minha finalização, hoje eu vou falar sobre isso aqui. E por sinal, meu cachorro apareceu aqui, vou falar do meu cachorro. Então, a sua marca, ela tem vários elementos. Então, Maiara, eu tenho vários elementos. Eu não sou só a Maiara profissional, eu sou a Maiara esposa, sou a Maiara irmã, Maiara filha, Maiara mãe das dogs. E aí, às vezes, esses elementos aparecem na minha criação de conteúdo. Sempre, tá? Quero dizer que a Maia e a Pandora tomam de conta do Instagram da minha irmã. Não é o Instagram dela, é o Instagram para as cachorras, mas isso cabe no universo dela e na humanização. Então tudo bem. Mas o Instagram é delas. O Instagram é das cachorras. E elas têm Instagram. Sim. Eu vou voltar a produzir conteúdo lá. Mas enfim, então é muito importante. E aí a gente tem vários influenciadores. Eu tenho certeza que é pelo. Vários influenciadores que, inclusive, tiveram um boom aí pelo TikTok, que eles falam, cara, produzem conteúdos técnicos mesmo. Eu sigo muitos, tanto advogado, farmacêutico, profissional, como fala? Personal trainer. Eu sigo psiquiatra, gente. Psiquiatra. Que tipo assim, você fala, o que tem a ver psiquiatra criar conteúdo? Tem a ver, tem como. Tem a ver, porque a gente, principalmente se você pensar hoje, a sua profissão, vou dar um exemplo, sei lá, você é um médico, psiquiatra, você é um advogado, enfim, quando você fala para o seu cliente, e aí você traz e fala, por exemplo, você está se sentindo assim, assim, assado? Você está se sentindo tal, isso pode ser por tais motivos. Isso não é um diagnóstico, ele está te falando, ele está reforçando que o que você está sentindo pode ser verdade, que você precisa talvez de um tratamento. Sim. Vai se internar. Acabou com a humanização do profissional aqui. Acabou. Não, mas enfim, vocês entenderam. Então, tipo, e aí você, inclusive, começa a perceber, por exemplo, a minha psicóloga, né? Eu voltei pra terapia deve ter quase um ano, início do ano passado, mais ou menos. E no início, tipo assim, pelo menos, eu não sei se existem pessoas que fazem isso, mas eu não vou eu vou chegar lá e vou falar assim, quem que você volta? O que você faz? Tipo assim, eu não vou chegar pra ela e perguntar pra entender se os meus valores se conectam com os delas. Não. Mas,
Aos poucos, e eu sei que áreas como a psicologia, a psiquiatria, Eu você acho que não também faz. tem algum pelo aqui. Às vezes tá no microfone. É. Eu sei que essas áreas você não. Tipo, você não vai fazer juízo de valor, caramba, um bom profissional, beleza. Mas é muito legal a gente perceber como aos poucos você vai reforçando esses elementos. Então, a minha psicóloga, ela é uma mulher preta e tal, eu não sabia nada da vida dela, eu só sei que ela é uma mulher preta que me ouve uma vez por semana. Só que aí, menina, o que aconteceu? O TikTok, né? Aí, por eu ter o contato dela salvo no meu celular, teve uma vez que apareceram uns vídeos dela. E aí, eu não sigo ela, tipo, eu realmente, porque eu não queria, tipo, se ela produzisse conteúdo da área dela, beleza, mas os que eu vi não eram da área dela, era tipo Aham, com sim, filho e sim. tal, eu falei, não, né, não vou extrapolar isso aí. E aí, só que os poucos que eu vi, eu tô falando um pouco, tipo assim, 3 vídeos, só reforçaram os meus valores. E foi, Uhum. e foi muito bom, cara, Os cortes vão ficar ótimos, deve estar. que reforçaram esses valores que são meus, que ela tem, né, que eu imagino que ela tem e tal, e que eles foram, cara, eles foram, tipo assim, ela não precisou falar. Uhum. Não foi, a gente não fala sobre, bem que a gente não fala sobre ela, né? Que fala sobre mim. Mas que só reforçou como eu me conecto com ela. Porque talvez se ela não tivesse, por exemplo, pra mim, como mulher feminista, acabei de me casar, o que que isso representa pra mim? Como construir uma família junto com meu parceiro que não reforce o machismo, que não Aham. reforce o patriarcado. Uhum. É muito importante para mim estar com uma profissional que vai entender quando eu falo que isso me assusta, Uhum. que isso me gera questionamentos, que isso me faz parar para entender as minhas ações e entender se eu estou reforçando o machismo. Uhum. Então, eu continuo na terapia com ela porque não se. Sim, ela é uma boa profissional, mas o que é bom ser um bom profissional? Para mim, nesse caso, é também ter valores parecidos com os meus, nesses quesitos, né? Não é ser igual, mas que vão reforçar tipo assim, um apoio, que vão, sabe, Uhum. nesse processo. Então, é muito importante você, aí, profissional, enfim, tá assistindo, ouvindo a gente, leve isso em consideração. E aí, mas, cara, eu não tenho. Vou precisar aprender marketing, vou. Uma coisa que eu gosto de falar, uma coisa que minha mãe falava, que eu odiava quando ela falava, que é assim: é importante você saber limpar a casa, fazer as coisas dentro da casa para você cobrar. Eu acho que é importante você entender o que é marketing, eu acho que é importante você entender o que é branding, acho que é Sim. importante você entender o que são redes sociais, como é que Uhum. está funcionando isso e tudo mais. É importante. Agora, você fazer, se não for o elemento principal da sua marca, se não for o que faz entrar dinheiro, né? Tipo, se não for o carro-chefe, não, eu não acho interessante você fazer. Porque, assim como qualquer outra área que a gente tem que estudar pra fazer, gente. Sim, você se formou em direito, não em marketing, tá tudo bem. Então, tipo, a gente já fez curso, a gente faz mentoria, a gente estuda mercado, a gente lê livro, a gente faz networking com outras pessoas para entender. Enfim, são várias coisas que a gente precisa fazer para chegar no entendimento e para entender muito mais como é que funciona o algoritmo, como é que funciona a criação de conteúdo, como é que faz para gravar um vídeo, enfim. Então, eu acho não, eu tenho certeza. Se você tem a possibilidade de, inclusive, investir nisso, invista para que o seu tempo. Não significa que você não vai gastar tempo nenhum com isso. Não. Mas se a gente for dar o exemplo da Thaís de novo, a gente geralmente grava vídeos dela uma vez por mês. Uhum. Geralmente. Ela é muito boa de gravar, então nessa última Uhum. vez ela gravou acho que uns 25 vídeos, né? Uns 30, foi vários. Foram vários vídeos. Depois, e aí ela, no dia a dia, nos stories dela, ela vai reforçando aquilo ali. Uhum. E a gente tem alguns conteúdos já escritos, que viram carrossel, enfim, posts, Sim. que a gente coloca. É isso. Então, Vocês veem como é bem diferente dessa ideia de virou escrava? Nossa, todo dia vou ter que me arrumar, colocar uma câmera aqui
e gravar. Não quero fazer isso. Você não vai fazer isso se você não quiser. Você não precisa fazer isso. Tudo é uma questão de organização. Como você vai organizar a sua marca, como você vai organizar as redes sociais e como você vai se pôr nelas. Então, a Thaís, por exemplo, que eu acho um exemplo maravilhoso, é assim que a gente faz. Uma vez por mês a gente vai, encontra, grava vários vídeos. Durante os dias ela vai posicionando e tudo mais. A gente tem quinta-feira, que é um dia de TBT, que a gente pega fotos, já pega fotos de casamento dela, de festa de aniversário e tudo mais. E ainda assim, que é a questão da humanização, e ainda assim ela não virou escrava das redes sociais. Então, é muito importante levar isso em consideração, até porque as redes sociais, como eu falei, elas são um dos pontos de contato que você tem na sua marca. Mas não é o único. Então, tem que ir em evento, tem que fazer reunião, tem que cuidar do teu cliente, né? Enfim. Sim. Então, tem isso. E aí, gente, não dá pra vocês verem, mas é a Pandora aqui. E aí, em relação se colocar na internet, eita bagaceira, se colocar na internet, é bom você levar em consideração também se o código de ética da sua profissão tem alguma limitação. Sim. Porque, tipo, o médico não pode postar antes e depois. Tem médico que posta? Com certeza, vários. Não, Mas que nem que eu falei, de psicólogo falando sobre casos de cliente, gente. De paciente, gente, isso não, né? Tem coisas e coisas pra você postar. Então, é bom levar isso em consideração. Ah, mas tem gente que faz. Eu sei que tem gente que faz, gente. Essa pessoa não tem asal pra administrar a marca dela. Conversa. Segundo é que, por exemplo, eu não gosto de colocar nos valores inegociáveis, quando eu tô construindo a marca, eu não gosto de colocar valor inegociável algo que é mínimo de você ter. Como, por exemplo, a ética. Ética é uma coisa que todas as empresas deveriam ter. Tem empresa que não é ética? Sim, mas você deveria ser. E aí eu não vou lá colocar, meus valores. Ética, profissionalismo, básico. Isso é básico. Isso você não tem que nem abrir a boca pra falar. Isso aí, a sua marca, ela precisa ser ética, ela precisa tratar o seu cliente com respeito, ela precisa ser profissional dentro do que significa ser profissional na tua área. Então, tudo isso é o mínimo. É o mínimo que você tem que ser. Agora, o que você o que você acredita que é diferente dentro do mercado? Aí, se você vai colocar um exemplo nosso, saúde mental. Tá, o que é saúde mental? O que vai englobar para você a saúde mental? Tal coisa. E aí, a partir disso, você vai levar em consideração. E aí, voltando na questão da ética, se você não consegue enxergar que existem coisas que a sua profissão, que o código da tua profissão, o código de ética da tua profissão, tá falando que você não pode fazer e você faz porque os outros fazem, é aquela coisa que mãe fala, né? Você não é todo mundo. Você não é. Sim. E aí você precisa de, às vezes, uma denúncia, um negocinho pra você, às vezes, até perder seu registro por causa de uma merda que você fez. Então, assim, tenha cuidado. Tem como você se destacar nas redes sociais sem isso? Sem ser antiético. Tem como você... Eu já vi, inclusive, psicólogos, tipo, fazendo diagnóstico de fulaninho, tipo, sei lá, a Maíra Castro fez um vídeo falando dos dois tamanhos de traída. Aí, ela é tal. Meu colega, você nunca nem falou com a menina. Exatamente, não, gente. Tipo, não é assim que funciona. Você pode. Olha a diferença da produção. Você poderia fazer um vídeo falando assim, o que. Nesse mesmo ponto, né, Maíra Castro? Você poderia ser antiético e falar assim, ela é tal coisa, sofre de depressão, sofre de narcisismo, sofre de não sei o quê. Ou você poderia ser um profissional que usa notícias, conteúdos que estão em hype pra te ajudar no algoritmo, porque todo mundo, no final das contas, quer visualização. Então, né, visualização por um objetivo. E você poderia falar, por exemplo, o que o pronunciamento de fulano nos faz pensar sobre tal assunto. E aí é outra questão. Sim. Até mesmo que a gente teve em relação à base da Virgínia. Teve várias pessoas aí sérias fazendo resenha e tudo mais. Teve gente que quis navegar no hype. E assim, usar o hype pra ter a sua marca vista, mas de uma forma positiva, ética, com a pessoa que inclusive está sendo citada, não é errado. Você está reforçando ali. Tipo, vou falar... por exemplo, um conteúdo que eu fiz foi o que você pode usar, quais estratégias você pode usar na tua marca
que vão fazer ela ter mais sucesso na internet. E aí uma das coisas que eu falo é, tenha cuidado com a promoção, que a promoção pode ser um tiro no pé do teu negócio. Como a gente tá vendo cupom de desconto atrás de cupom de desconto que a menina tá dando, que não é legal. A gente sabe que quando você dá um desconto, significa que não valia aquele valor. Então não é interessante. Então, assim, É o que eu tava falando, assim, a internet ela é pra todo mundo, mas aí você vê como você vai se posicionar. É exatamente isso. é que eu não queria, Acabou, cadê o garçom? é que eu não queria mastigar, porque senão vai fazer barulho no microfone. O gelo, gente, eu tenho um negócio com gelo. Eu gosto de mastigar gelo. Minha mãe disse que tipo, o desejo dela na minha gravidez era mastigar gelo. E eu, cara, amo mastigar gelo. Ai, como é que fala? Tem dentista que vai falar que não faz bem. Eu sei que não faz bem Mas o dente, tá? Eu sei. Mas é melhor mastigar um gelo do que tomar um sorvete. Pra saúde que eu tô falando. E prefiro mastigar um gelo então. Mas o gelo pra mim também, eu acho que deve ter alguma coisa que a mamãe gostava quando eu tava na barriga, que eu gosto também de mastigar o gelo. Mas enfim. E aí, falando de redes sociais, não ache, pra gente fechar, né, esse assunto, não ache que a rede social é ruim. A gente sabe que tem vários problemas que as redes sociais reforçam. Inclusive, reforçou ainda mais durante a quarentena, a pandemia, que a gente ficava em casa ouvia a gente fazendo festa, a gente ficava puto, ouvia a gente morrendo, ou não sei o quê. Então, assim, eu sei como é, eu sei que é complicado, mas ela pode ser uma boa estratégia para você ser visto, né, trazer a sua marca de uma forma mais exponencial, direcionar o seu conteúdo. A gente pode fazer anúncio, tem várias estratégias digitais que você pode usar para você atingir o seu público. Então, assim, ela pode e é uma boa ferramenta. Só precisa ter cuidado em como você vai fazer isso. Precisa estar dentro desse universo, precisa estar dentro das estratégias que vão fazer sentido para você e para o seu negócio. Mas elas são boas, sim. Tem alguma coisa para acrescentar? Não, acho que a gente falou. Não, eu acho também. Acho que foi bem. Enfim, a gente fala muito, né? Então tá tudo bem. Enfim. Então é isso, finalizamos mais um episódio. Se você quiser, enfim, deixe seu comentário. Não esquece do like, aquela coisa toda, se inscrever no canal, a gente tá começando agora. Segue a gente nas redes sociais, eu vou deixar as redes sociais aqui embaixo. Muito obrigada pelo apoio, assim, dessa vez eu não comecei falando que eu tô nervosa. Então, olha, já facilitou, já significa uma evolução, né? Mas começar algo do zero sempre traz aquele medinho. E olha que eu gosto muito de mudança, mas traz medinho. Então tá sendo legal o feedback, tipo, eu tô amando receber. Por enquanto ainda tá sendo de pessoas, né, amigo, enfim, pessoas mais próximas. Mas ainda assim já vale tanto. Mas porque às vezes as pessoas esquecem de, tipo, é legal ganhar um reforço positivo. Sim. Poxa, isso aqui tá legal, a luz tá piscando. Já a luz acaba, quer ver? Ai, meu Deus. Vamos fechar logo. Enfim, é bom receber esse reforço positivo pra gente ver que a gente tá indo pelo lugar certo, pelo caminho certo. Sim. Então, enfim, se você gostou, fala se você achou alguma coisa. Não precisa falar da luz, porque a culpa não é minha, ela tá piscando. Mas, se quiser deixar algum comentário. Pode falar do meu cabelo, eu aceito. Não, pode falar do cabelo dela. Ela realmente aceita. Se você falar que você não gostou também, ela vai aceitar. Ela realmente vai aceitar. Então. Enfim, gente, obrigada. Até o próximo episódio e tchau.